meu amigo Roberto Carlos Rafael. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Muito bom dia, é sempre um prazer ter você conosco. Olá, Carla, bom dia. Para nós também é um prazer enorme sempre estar com vocês, com o pessoal dos Notícias Agrícolas, seguidores de Notícias Agrícolas. No final de semana, de quinta para cá, num dia muito triste, né? Com a perda da doutora Alisson, né? Então, na verdade, a gente fica com um expoente para a nossa agricultura, não só para o Brasil, mas para o mundo. É uma pessoa que deixa um legado enorme para a humanidade, eu diria, tá? Então, uma pessoa fantástica, um formador de opinião, que ensinou muitas pessoas, e sempre uma pessoa que, realmente, é o que você destacou, ele gostava de mostrar o time com quem ele estava jogando, ele não queria ser ele o expoente. É uma pessoa fantástica, infelizmente, que Deus o tenha, né? Vai ficar para a gente um legado enorme. Eu peço até desculpas, eu até troquei um pouquinho aqui o meu roteiro, mas acho que era importante, né, Roberto, a gente fazer esse registro de como foi o funeral do Dr. Alisson, porque isso é mais um registro da grandeza dele, né? Era um homem tão humilde, tão generoso, né? Tão simples, e terminou gigante nesse plano, termina gigante, e era importante a gente fazer esse registro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho brilhante a matéria, acho que o acompanhamento que vocês estão fazendo é extremamente merecedor e é fantástico. Roberto, vamos falar de milho. Foi uma semana volátil, foi uma semana tensa para o mercado em Chicago. A B3 refletindo essa situação. Como é que você avalia essa semana que ainda tem notícia para chegar com os novos relatórios que o USDA traz nessa sexta-feira? Vivendo realmente um clima de weather market intenso que nós estamos tendo, né, cara? Essa semana, nas últimas semanas, a gente viu aí Chicago subir bem por conta da questão de falta de chuvas lá nos Estados Unidos, os monitores de seca mostrando seguidamente pioras na extensão das áreas que estão sendo afetadas por, pelo menos, em alguma situação, a seca no seu solo, né? E aí agora, com a chegada das chuvas, nós tivemos aí, praticamente no caso do milho, aí, tudo que subiu nas últimas 3 semanas, praticamente voltando tudo nos últimos 5, 6 pregões aí que nós tivemos, né, com quedas exponenciais aí, e tivemos o retorno nas cotações de Chicago. Evidentemente, nós estamos exatamente num período, né, que é mercado de clima, então suscetível a tudo isso, né, e isso, lógico, afetando aqui também no Brasil, apesar que aqui no Brasil nós tivemos um sobe e desce não quando subiu não subiu tanto, nem quando caiu tanto. Na verdade, nós temos um mercado ainda de expectativa, o produtor brasileiro ainda por colher a sua safrinha, estamos começando, basicamente nós temos o rush já no Mato Grosso, né? Mas ainda em outras regiões no início, e eu acredito que a intensificação da colheita se dá aí a partir do começo do mês de julho, mas a partir do dia 10, né? Então, realmente foi uma semana muito intensa aí de queda nos preços, né? E que preocupa, na verdade, o produtor de milho, principalmente, porque é uma cultura que, no atual patamar de preço, que em todas as regiões que nós estamos trabalhando no Brasil não pagam as suas despesas de seus custos de produção. A gente já está, então, nesse momento, Roberto, todas as regiões do Brasil ainda lutando ou já não pagando os seus custos de produção? Sim, sim. Se você for ver, se a gente está falando aqui em B3, na faixa de 56, o indicador aí CPE, quando a gente fala muito B3, que é o formador principal de preço aqui no Brasil, né, cara? E quando a gente fala indicador CPE, que também relata um preço à vista pontual, também nesses patamares aí de 50 desculpa, a gripe me pegou um pouquinho, de R$56. Então, se você levar isso para as origens, né, os preços que os produtores estão recebendo, tirando o frete, já estão todos abaixo do preço mínimo. Infelizmente, é isso, e a maioria das regiões, neste ano, até porque teve um custo mais alto de produção, uma cultura que não está remunerada. Roberto, como é que você avalia essa relação que a gente vai ver agora ou já estamos vendo, entre essas definições da safra americana, a nossa colheita correndo por aqui? Tem algum fator que pode pesar mais ou menos nesse momento para a formação dos preços para o produtor brasileiro? E mais do que isso, como ele deve se comportar diante dessa
intensidade toda que os dois mercados estão apresentando? Eu acho que ele vai estar. O driver, o que nós vamos ter que seguir é exatamente a questão climática no hemisfério norte, tá? Mais os Estados Unidos, mas também tem que ficar atento um pouco com questões na Europa, com questões na China, onde tem a produção em desenvolvimento nesse momento, né? Então, o que vão ter que ficar olhando é exatamente como é que vai se comportar o clima. Hoje nós estamos num dia especial também, que nós temos 2 relatórios importantes, né? Nós temos os relatórios diária, né? Onde nós vamos ver uma revisão daquilo que veio do Prospective Plant de 31 de março, né? E também o relatório de estoques. São 2 relatórios muito importantes. Eles devem hoje mexer com Chicago, né? Dependendo se tiver algumas surpresas. A princípio, está mostrando aí, tanto na questão de soja e milho, praticamente uma mesma área indicada de plantio no mês de março. Os estoques, os grain stocks base 1º de junho, mostram um volume de estoque um pouquinho menor em relação ao ano passado, tá certo? Mas nós temos aí, na verdade, uma questão pela frente na safra americana, que são as exportações deles estão muito fracas, né? Então, essa redução em relação ao ano passado, vamos ver como é que vai ficar o balanço e como é que ficaria mais ou menos os estoques de passagem, né? Nós vamos estar calculando depois desses relatórios para ver o que, na verdade, o mercado vai estar refletindo. Então, nós temos hoje um relatório extremamente importante. Partimos disso agora, né, cara? Agora, o principal vai ser realmente agora o período todo do mês de julho até o começo de agosto, para nós avaliarmos como será o regime climático, né? Chuvas e temperaturas nos Estados Unidos. Por enquanto, a gente tem aí uma expectativa de que teremos um clima mais úmido e com uma temperatura mais amena, o que é favorável ao desenvolvimento das lavouras. Para o produtor brasileiro, ele, além disso, né, ele vai começar a sua colheita e nós temos aí também um atraso na nossa comercialização e o produtor, na verdade, vai se defrontar nos próximos dias aí com uma questão logística, né, que é exatamente uma grande safrinha de milho entrando, né, e a gente com algumas dificuldades logísticas internamente e também de escoamento também de produto dos portos, né. Então, é nisso que o produtor vai ter que ficar olhando aqui para frente. Principalmente para o futuro, ele vai ter que ver como é que vai ser a questão climática. Porque se os Estados Unidos trouxer algum problema climático mais sério, o produtor ele vai tentar colher sua safra, tentar passar por esse período de armazenamento. Na hora que ele acomodar a sua safra, aí ele vai pensar o que ele vai fazer. Aí pode ser até que tenha uma certa especulação, aguardando preços melhores, isso dentro de um cenário negativo americano. Agora, se a safra americana, o hemisfério norte, ela vier bem, então aí realmente a gente tem que começar a ver lá para frente, né? Como nós vamos nos deparar num cenário de ciclo de alta dos estoques mundiais, que é a princípio que se vem trabalhando, por isso que os preços de Chicago vêm caindo. Roberto, como é que esse é o entendimento da oferta, né? A gente tem aí algumas situações para se definirem, para que a gente entenda como fica a oferta. Agora, como é que a gente tem a demanda se comportando, em especial pelo milho brasileiro? Somos, nesse momento, o mercado mais competitivo e mais. É essa demanda que poderia, caso seja, né, esteja de fato forte, seja ainda mais nesse segundo semestre, o fator que pode ser aí o nosso fiel da balança? Sim, veja, na verdade, nós temos que trabalhar para escoar todo esse excedente que nós temos de produto no Brasil. Isso já para nós é um fato. A princípio, se nós pegarmos a oferta que nós temos, né, versus o consumo esperado, nós temos aí algo ao redor de 55 milhões, entre 50 e 55 milhões de toneladas, que para a gente, na verdade, esvaziar os estoques e deixar ele dentro de uma situação que não pressione os preços, que não tem uma oferta abundante, nós temos que exportar. É a única saída, né, cara? Então, na verdade, a exportação é onde o produtor vai ter que ficar atento e eu acredito que é onde realmente é a nossa solução, porque é o que você falou, hoje o Brasil, em termos de preço, é o melhor best sourcing a nível mundial e certamente vamos ter uma demanda.
por esse produto, né? E aí, aquilo que eu estava te dizendo, vai depender muito de como vai se comportar também o cenário das safras dos hemisférios norte, principalmente americana, né? Caso a gente tenha realmente uma confirmação desse viés de alta nos estoques de passagem, a gente tem que exportar tudo que pode, né? Se for mais os preços reagirem, eu acredito que o produtor pode, às vezes, até segurar um pouco o produto para a próxima safra, né? Mas lembrando que nós vamos vir depois com uma nova safra, uma boa produção novamente de milho e soja. Então, esse problema logístico brasileiro deixa o produtor um pouco de mãos atadas na questão de, a gente precisa, na verdade, produzir e colocar o produto no mercado ou armazenar. Como não tem um armazenamento, tem que ir no mercado. Se não tem aqui no Brasil, nós temos que exportar. A gente vai ver uma dinâmica de comercialização, portanto, talvez se redesenhando nesse segundo semestre, Roberto, até porque, como você falou, né, a gente tem que exportar, a gente não tem armazém, a gente precisa exportar. Agora, a gente também vai ver uma disputa ali de soja e milho por espaço nos portos nesse segundo semestre, né? Exatamente. A gente, na verdade, essa questão logística, ela não só afetou a questão interna, né? Mas a gente vem assistindo uma disputa e, de uma certa forma, acaba, às vezes, atrapalhando, né? Porque você tem dois produtos movimentando ao mesmo tempo. Quando a gente começou o programa de soja, a gente ainda tinha muitos navios de milho para embarque. Então, o milho começou atrapalhando a soja, vamos dizer assim, para ter um desenvolvimento melhor, né, nas exportações, e agora nós vamos ver um programa de soja ainda contínuo, tá certo? Em meio a um período onde a prioridade é o milho. Então, realmente, nós vamos ter aí também essa disputa, mas acredito que a gente, na verdade, o Brasil tem condições, né, de exportar bem e atender esses dois produtos aí na saída do produto para fora do país. Roberto, o produtor que você falou sobre a nossa comercialização um pouco mais lenta, o produtor que ainda tem bastante produto para comprometer, para vender, para comercializar, como é que ele deve observar esse cenário que você está nos descrevendo? É momento dele ir aos poucos participando, evitando baixas que podem ser mais agressivas, ou mais à frente nós podemos ter oportunidades melhores de participação nas vendas? Como é que está isso? E também como é que os negócios estão fluindo neste momento? Então, na verdade, o produtor ele tem que ficar atento exatamente a todas essas questões que nós estamos falando. Esse mês aqui é primordial, tá certo? Na questão climática, né? Então, o produtor ele tem que ir acompanhando, em primeiro lugar, acho que sempre, não só num cenário como esse, mas o produtor ele tem que fazer sempre um trabalho onde ele precisa ver quais são os seus custos de produção e ir travando a sua safra, né? Deixar para especular o excedente, nunca deixar em aberto, porque a atividade do produtor é uma atividade de risco, então ele tem que fazer essa gestão, tá certo? Então isso ele pode fazer participando do mercado a termo, ou também participando também, entrando em mercados futuros, como o B3, por exemplo. Até poucos dias atrás, para o mês de março, nós tínhamos na B3 o preço a R$72 para a safra de verão, tá certo? Então, de repente, o produtor poderia também participar, é algo que o produtor precisa também ficar atento. Então, ele precisa ter esses instrumentos de comercialização, ele se aprofundar cada vez mais e conhecer para poder exatamente sempre avaliar onde está o custo de produção dele, onde é que ele pode travar o seu custo e para obter melhores margens. Então, isso é a primeira coisa. Acho que não só num cenário como esse, mas sempre o produtor tem que fazer isso, né, cara? Sem dúvida. Roberto, quando a gente olha para tudo isso e a gente ainda tem uma necessidade do produtor de também fazer as suas contas para a próxima temporada, porque já ele vai ter que começar a pensar na sua nova safra de verão e também nos negócios para a safrinha 24, né, ou para a próxima segunda safra, como é que ele está conseguindo encaixar todas essas informações nesses planejamentos futuros? Então, exatamente, alguns produtores já têm feito, principalmente na soja, fazendo as suas travas em operações com trades, participando desse mercado a termo, desse mercado que ele já vai travando as suas posições, tá certo? Então, o produtor, ele precisa exatamente
participando do mercado desse momento, tá? Eu acho que ele não pode parar de participar, vendo oportunidades, como teve agora recente de novo a soja, tem que participar, tá certo? Então, eu acho que isso que é o mais importante, é uma atuação, um monitoramento constante das informações, e ele tem que ir participando desses mercados. Agora, uma coisa que você me perguntou lá atrás, que eu acabei não te respondendo, é a questão da comercialização. Realmente, a comercialização ela anda lenta, até por conta de que o produtor ele fica vendo preços futuros, né? E por enquanto não agrada, né? Então, na verdade, nós temos aí, por exemplo, uma questão também de vendas dos portos, é uma comercialização ainda lenta, né? O produtor não tem muito interesse nesses preços, está fazendo aos poucos, né? Mas isso vai ter que se acelerar em algum momento. Tá certo. A gente vai acompanhando, Roberto, e certamente você estará conosco para a gente continuar atualizando essas informações. Te agradeço muito por estar conosco na manhã dessa sexta-feira. Excelente forma da gente fechar a semana, trazer o entendimento e entender o que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias, que também não serão de pouca informação, né? Não, é muita informação. Começa daqui a pouco, às 13 horas, já tem saindo os números desses dois relatórios e o acompanhamento que vai ser, tenho certeza que todo mundo vai ficar olhando para o clima americano, comprando sites daqui até finais de semanas, daqui até o comecinho de agosto. Então, acho que é isso. A gente vai ser um mês bem intenso de, provavelmente, volatilidade, né? E na expectativa que o produtor também possa ter agora um começo de colheita aí bom, e é isso, sempre participando do mercado, principalmente avaliando para travar seus custos de produção, cara. Importantíssimo conselho e importantíssima orientação para a gente concluir a nossa conversa. Roberto, sempre convidado, viu? Portas abertas aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas para você, para a Germinar Corretora. Obrigada mais uma vez, meu amigo, por alinharmos as agendas para você estar conosco hoje. Obrigada. Muito obrigado você, desculpa um pouco, realmente está falhando um pouco a voz hoje, mas eu que agradeço muito sempre, viu? Semana inteirinha, e é um prazer estar com vocês. Prazer nosso. Semana inteirinha eu tô aqui tossindo com a nossa audiência, viu, Roberto? Você tá em casa. Então tá ótimo. Obrigada, Roberto. Bom final de semana a todos também. Obrigado a você. Obrigada para ti também. Até a próxima. Até logo. Até mais. Até logo. Roberto Carlos Rafael nos trazendo um panorama dessa semana do mercado de milho, e você percebeu, né? Ainda é um momento muito delicado, é ainda um momento de pressão. A gente tem fatores conjuntos, né, lá de fora e aqui dentro pesando sobre as cotações, e temos, claro, esse movimento de monitoramento do produtor. Tem que haver esse monitoramento, não dá para ser de outra forma. Então, Roberto faz um balanço dessa semana, nos chama atenção para esses dois relatórios que o USDA traz hoje a partir das 13 horas, horário de Brasília, e nos chama atenção também para essa questão do clima nos Estados Unidos, que vai continuar direcionando bastante das cotações, inclusive aqui no Brasil. Então, vamos monitorar, vamos acompanhar. Eu tenho aqui algumas perguntas chegando pelos comentários, aqui pelo nosso chat, sobre a questão climática nos Estados Unidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para a nossa próxima manchete, que é justamente em relação ao clima americano, e aí nós vamos começar, eu vou então dar as informações que nós temos até esse momento, e aí a gente começa a responder essas informações que estão chegando por aqui, tá certo?